Boa tarde, meu nome é Bruna. Hoje eu e o Lucas vamos apresentar nosso trabalho de grafos. O nosso grupo é composto por mim, o Lucas, a Alice, a Leni e o Daniel. Além dos conceitos teóricos que foram feitos, foi desenvolvida também uma interface interativa que permite gerar grafos, calcular a árvore de dedora mínima, verificar fechos e encontrar os caminhos mínimos. A gente vai mostrar ela um pouco mais pra frente. Mas inicialmente eu vou começar falando sobre as letras A e D da opção 1 que escolhemos na atividade que foi proposta. E iniciando, né, a primeira funcionalidade é a A, essa parte aqui de cima, basicamente consiste em gerar automaticamente um grafo direcionado e ponderado. No exemplo apresentado no nosso programa, foi gerado um grafo com 6 vértices, densidade aproximada de 0,45, as arestas são dirigidas e os pesos são reais, ou seja, é um grafo ponderado. Logo aqui abaixo, o programa exibe a lista de adjacência. Nela mostra exatamente para onde cada vértice aponta e qual é o peso daquela aresta. O nosso grafo gerado ele ficou dessa forma e também é possível a gente visualizar através desse arquivo chamado Graphdot. Ele pode ser aberto no Graphiviz, que é o site que eu vou usar, para conseguir visualizar melhor esse grafo. Eu vou abrir para vocês. Aqui a gente consegue visualizar toda aquela lista de adjacência que eu mostrei anteriormente visualmente no grafo. Então, a seguir, eu vou falar sobre Indo agora para a segunda parte, vou falar sobre a letra B, essa aqui de baixo. Consiste basicamente em calcular a árvore de dedora mínima do grafo. Mesmo sendo um grafo dirigido, né, a árvore de dedora mínima ela tem que ser calculada no grafo subjacente. Então, o programa ele converte as conexões da arestas não dirigidas e aplica o algoritmo do Crucial. Nele seleciona as menores arestas possíveis, né, sem causar ciclos. Então, no nosso caso, a árvore ela conecta todos os vértices usando essas 5 arestas. E no final tivemos um peso total de 12,16. Cada aresta exibida ela representa parte da estrutura, do menor custo possível. Então, assim é possível ligar todos os vértices do grafo. Agora o Lucas vai dar continuidade com a letra C e D. Agora eu vou introduzir aqui a questão da letra C, onde a gente exibe o caminho mínimo de um nó X ao nó Y. O algoritmo que a gente usou aqui é o de Dijkstra, que ele calcula o caminho mais barato entre dois nós em um grafo ponderado. Ele começa no nó de origem, avalia os custos de todas as arestas vizinhas e sempre segue pelo menor caminho acumulado até chegar ao seu destino. Aqui no nosso sistema, a gente vai utilizar 2 vértices, né, que seria o de origem, que seria o x, e o de destino, que seria o y. Depois de a gente inserir esses 2 vértices, a aplicação ela vai calcular automaticamente o menor caminho possível entre esses 2 pontos. Agora eu vou dar início aqui. No origem, a gente pode iniciar com o número 1, que a gente tem a escolha de 0 a 5 ali, e o de destino a gente pode inserir o número 4. Ali você pode ver que ele mostra de o caminho de 1 para 4, ele mostra ali o custo total dele, e assim o sistema ele exibe automaticamente, o caminho mínimo e o custo, calculado pelo Dijkstra. Então ele vai pegar o menor caminho utilizado ali para poder estar fazendo o cálculo e retornando o nosso custo total ali como resultado. Dando continuidade aqui, agora eu vou falar das funcionalidades, que a gente escolheu 4, que são os fechos transitivos, que tem o direto e o inverso, o BFS, DFS e a sequência de graus. Começando ali pelo fecho transitivo, que é a opção número 1, eu escolhi o x igual a zero, porque ele dificilmente ele é isolado e normalmente aparece no topo ou no início do grafo. Aí você pode ver ali que o fecho direto, ele retorna todos os vértices alcançáveis a partir de zero. E o inverso, são todos o que alcançam o zero. Dando continuidade ali na opção 2, que é o caminho em profundidade, que é o DFS, eu escolhi o x igual a 2, porque esse valor ele sempre gera uma ordem legal, sem visitar e sem travar. O DFS ele visita os vértices aprofundados o máximo possível antes de retornar o valor ali para o usuário. Agora, continuando pelo caminho em largura, que é o BFS, eu também escolhi o x igual a 2, porque a gente consegue comparar com o DFS. Então, pode inserir o x igual a 12. Tá. Continuando ali, você pode reparar que o BFS ele visita em camadas, diferente do DFS, que ele visita em vértices, não em camadas. Agora, dando sequência ali, que seria o 4, o programa vai exibir somente o grau de cada vértice no gráfico subjacente. Agora a gente vai seguir para a apresentação da interface do nosso projeto de grafos. Vamos demonstrar como é que funciona
e como que tudo foi implementado. É, abrindo aqui, né, a nossa interface, essa é a tela principal, e aqui no topo ficam todos os botões e controles, né? E aqui no centro é onde o grafo vai aparecer. É possível dar zoom e tirar o zoom também. Começando pelo botão ali de cima, o novo grafo, quando eu clico nele, o sistema gera automaticamente um grafo aleatório. Esse grafo é a base para todas as operações que eu vou mostrar agora. Agora, com o grafo já gerado, eu vou mostrar a funcionalidade desse botão rosa, o MST. É o botão que vai gerar a árvore geradora mínima. Quando eu clico nele, o sistema ele calcula a árvore do grafo atual e destaca ele nessa cor rosa. Isso permite visualizar, né, qual que é o conjunto de arestas que conecta todos os nós com o menor custo possível. E aqui nesse botão de resetar, logo ao lado, o grafo ele volta para sua forma original. Agora, a próxima funcionalidade, eu vou demonstrar o cálculo do caminho mínimo. Aqui em cima eu consigo escolher os dois nós, a origem e o destino. Eu vou colocar, por exemplo, o nó 0 como a origem e no destino eu vou colocar o 6. Dando o Go aqui, vai ser possível visualizar o custo total e clicando no OK, pintado em verde, a gente vai conseguir visualizar o menor caminho possível entre esses dois pontos, sempre levando em consideração os pesos das arestas. Então vai ficar bem mais fácil, né, de visualizar e ver por onde ele está passando. Isso mostra qual que é a rota mais barata do ponto 0 até o ponto 6, considerando todos os pesos. Agora eu vou resetar para o grafo voltar ao normal e vou mostrar o fecho. Vou começar pelo fecho direto. Eu posso escolher um nó, vou escolher o 3 como exemplo, e vou clicar nesse botão aqui direto. Vocês vão poder ver todas as vértices que podem ser alcançadas a partir desse nó. Ou seja, se eu começo no nó 3 e sigo as arestas do grafo, todos os nós que eu conseguir alcançar vão ser pintados dessa cor laranja. É uma boa forma de visualizar, né, rapidamente até onde aquele nó consegue chegar dentro do grafo. Para finalizar, eu vou com o fecho inverso agora. Eu vou mudar o nó, vou resetar, colocar o nó 5 e vou clicar no botão inverso. Agora o funcionamento é o contrário do direto. Aqui eu quero ver quais nós conseguem chegar até o 5. Ou seja, se existe algum caminho que termine no 5, esse nó aparece destacado também em laranja. Isso também é bem útil, né, quando a gente quer saber quais vértices influenciam ou tem caminho possível até aquele nó. Agora eu vou voltar ao nosso gráfico original e o Lucas vai dar continuidade, dizendo um pouco sobre a nossa aprendizagem durante todo o desenvolvimento do trabalho e também ele vai fazer a conclusão. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da aprendizagem que a gente teve com esse trabalho, e o desenvolvimento dele trouxe aprendizados práticos importantes, que aprendemos a transformar a teoria, em uma aplicação funcional, implementando algoritmos de grafo no código e criando uma interface intuitiva, onde cada ação, como gerar um grafo, colorir o caminho mínimo ou destacar o fecho, ajuda a visualizar melhor os conceitos. Também foi possível aprender sobre a organização no código, interação com interface gráfica e estruturação, das funcionalidades em etapas. Com isso, o trabalho proporcionou tanto uma compreensão mais profunda da teoria dos grafos, quanto uma experiência prática de implementação. A combinação da parte teórica que a gente teve do trabalho deixou muito mais claro como essas técnicas são aplicadas no mundo real. E este foi o nosso trabalho, e muito obrigado por assistir à nossa apresentação.